Shalom, meus amigos! A paraxá da semana, que na verdade são parashot, são duas, é Tazria ve Metzorá. Então temos duas porções esta semana. Tazria, de Vaikra, capítulo 12, verso 1, até o capítulo 13, verso 59, e Metzorá, de Vaikra 14, 1, até 15, 33. Estarei lendo os dois primeiros versos dessa primeira porção. Em hebraico está escrito assim: Vai daber Adonai el Moshe lemor, daber ebnei Israel lemor, Isha ki tazriah ve yalda zahar vetameia shivat yamin, kimei nidat devotá titma. Então esses são os dois primeiros versos. Em português estará assim: Falou mais o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der luz a um menino, ficará impura por 7 dias, assim como no tempo de separação. Ficará impura. Tazria significa conceber. Fala da mulher que concebe e dá luz a um menino. Depois vai falar também sobre a concepção de menina. Agora o que eu quero trazer, hoje, que é algo muito importante, vocês provavelmente já viram um anúncio no Facebook, é porque nessa porção da Torá nós vamos continuar falando sobre algumas questões de leis de pureza. Isso já começou desde a Parashat Tzav, e hoje estaremos abordando novamente a discussão das leis de pureza. Pureza, tahorá, e impureza, tumá. É importante lembrarmos que a impureza, a tumá, não tem nada a ver com questões de higiene, mas sim quanto à condição espiritual do indivíduo em participação ritual. Ou seja, a pessoa, ela cerimonialmente, ela estaria impura. E há vários fatores naturais para criar um estado de impureza ritual. Nós temos, por exemplo, a questão de cuidar de enfermos, dar à luz, enterrar mortos. E veja que são coisas que são até recomendáveis de se fazer. Então, não necessariamente a impureza está relacionada ao pecado. Entenda isso, que são coisas distintas. O indivíduo apenas estaria impedido de estar fazendo uma ação cerimonialmente, um ritual, ritual cerimonial daqueles dias. Então, é só para vocês terem uma ideia, nós temos, inclusive na Torá, relatos de que o próprio ofertante, ao sacrificar, ele se tornava impuro. Isso até mesmo se referindo ao próprio Cohen, o sacerdote, conforme está escrito em Bemidbar 19:7. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o corpo em água. Depois entrará no acampamento e ficará impuro até a tarde. Então veja que nada tem a ver a impureza ritual com pecado. São coisas distintas. Então, temos o exemplo do sacrifício da novilha vermelha, que tornava o sacerdote que aspergia as cinzas como impuro, tamei, mas a pessoa que estava antes contaminada, ela se tornava pura, tahor. Então a pessoa, o ofertante, se tornava puro e ao mesmo tempo o sacerdote impuro. Então é importante primeiro deixar bem claro isso, que a impureza não é a mesma coisa que o pecado. Então não necessariamente a impureza está relacionada com algo maligno, algo mal. Porém, há uma exceção. Para tudo há exceções. No caso de uma doença chamada Tsarat, há uma ambiguidade. Neste caso, a impureza pode sim ter algo a ver com o pecado. Tsarat, o que seria Tsarat? Bem, primeiramente, não existe uma palavra na língua portuguesa que eu possa usar para definir perfeitamente o que é Tsarat.
Nas Bíblias, na língua portuguesa, traduziram como lepra, mas não seria necessariamente a lepra. Realmente não tem como dizer e definir uma palavra na língua portuguesa, até porque não era apenas uma doença na pele. Poderia dar na roupa, poderia dar na casa, nas paredes, enfim. Então não necessariamente seria uma doença de pele, uma lepra. Mas para melhor, né, definirmos aqui, eu vou usar a palavra na língua portuguesa lepra, que já é bastante usada. Então, tsaraat, entenda que não é lepra, apesar de fazermos o uso dessa palavra. Era uma praga que se dava na pele, na casa e também nas roupas. E lembrando que tsaraat seria a doença, né, que aí chamamos de lepra. E o nome da segunda paraxá dessa semana é Metzorá. O que seria Metzorá? Metzorá seria o leproso, ou seja, a pessoa que foi acometida com tsaraat. Então, tsaraat seria a enfermidade. Metzorá seria a pessoa que pegou a enfermidade. Ok? Ficou bem claro isso? Em termos físicos, o Metzorá, que é a pessoa que tem tsaraat, ela foi colocada em quarentena, certo? Teve que se afastar da civilização. Isso talvez seja para impedir a infecção das outras pessoas. Então a pessoa deveria se afastar. Mas em termos espirituais, o Metzorá era considerado um estado prolongado de impureza. E a pessoa ela ficava numa condição imprópria para ter comunhão com a comunidade. Ao contrário das outras coisas naturais que tornavam alguém impuro. Inclusive, os nossos sábios, eles consideraram que a palavra Metzorá, que traduzimos como leproso, ela tem a ver com a frase Motzi Shem Ra, que significa aquele que traz o mal, aquele que fala o mal, né? Trazer o mal no sentido de falar. Então veja, Metzorá, Motzi Ra. Metzorá, Motzi Ra. Então Motzi Shem Ra, que seria aquele que traz o mal, teria ligação com Metzorá. E devido a isso, os nossos sábios dizem que a principal causa para tsaraat seria Lashon Hara. O que seria Lashon Hara? Lashon Hara é a língua má, maledicência, falando coisas impróprias, falando, dando um mau testemunho do próximo, falando coisas ruins de alguém, enfim, tudo que é ruim e você fala de terceiros, ou até mesmo de si próprio. Então isso seria Lashon Hara, você falar do ser humano de uma forma negativa. E a Lashon Hara foi dada como a principal causa dessa doença, tsaraat. Os sábios disseram que o Eterno, ele puniu esse mal da Lashon Hara com Midá Keneged Midá. Midá Keneged Midá. Que seria a justiça medida por medida. Veja bem, nós temos alguns casos na Torá sobre a questão de tsaraat. Temos a irmã de Moshe, Miriam, que teve tsaraat, e com isso a gente vê que espalhar mais notícias, se falar coisas ruins de outras pessoas, isso traz problemas. Isso causa problemas. Fora que você faz com que pessoas venham a ter uma má impressão de outro. Então a consequência do erro de Miriam fez com que ela ficasse com tsaraat, com essa lepra. E as pessoas acabavam sendo excluídas da comunidade, perdendo esse convívio social. Veja só, a Miriam, né, que era uma profetisa, seria então considerada altíssima elevação espiritual, ainda assim, ela pecou Lashon Hara, na língua má.
Infelizmente, todos nós em algum momento pecamos com Lashon Hará. Só para que você entenda o quão ruim é isso. Às vezes isso acaba ficando entranhado. É algo que muitas vezes muitos não conseguem parar. Acaba sendo viciante. A pessoa acaba adotando o costume quando vai ver tá afundado nesse erro, afundado nesse pecado. E veja quão grave é esse pecado para o eterno. A ponto de que era tão humilhante. Imagina só, se a pessoa fizesse qualquer outra coisa, qualquer outro pecado, poderia acontecer várias e várias e várias coisas, mas nada era tão humilhante quanto a Tsarat. Um exemplo, a pessoa descumpriu o Shabat em segredo. Ninguém viu, ninguém sabe. Não teria como aplicar pena de morte, não teria como excluir, não teria como fazer nada. Porque a pessoa fez escondida. Ela está em pecado, mas está lá escondida. Agora, no caso de Saraat, trouxe à tona o problema. Imagina, a pessoa com a pele póstula branca. Então era um negócio humilhante. Muito humilhante. Interessante que a Tsaraat, ela só podia ser diagnosticada por um sacerdote, um Cohen. Não era uma doença normal como temos hoje, de que, tô doente, vou no médico. Não, para você ver como não era apenas uma doença física, mas era uma doença espiritual que se externava materialmente, fisicamente e materialmente, com das roupas, a casa. Então, veja que era uma doença espiritual que exigia um discernimento espiritual para diagnosticar e tratar. E esse é o motivo pelo qual deveriam ir até o Cohen, o sacerdote. E era necessário a pessoa fazer techuvá. Apenas com techuvá, com arrependimento, a pessoa seria curada da tsaraat. Lembrando aos irmãos que Yeshua disse que a boca fala do que o coração está cheio. Isso é muito importante. Então, vimos que os sábios vinculam a tsaraat com Lashon Hará, que é dizer algo ruim sobre outra pessoa. E só para você ter uma ideia, os sábios consideram esse pecado tão ofensivo que é pior do que o assassinato. Então eles fazem uma comparação e dizem que Lashon Hará é pior que o assassinato. Por que pior do que o assassinato? Porque com assassinato você mata apenas um. Mas aquele que fala Lashon Hará, ele mata 3. Ele mata a si próprio, ou seja, morre aquele que fala, aquele que ouve e aquele que é falado, né? Aquele que é o tema da conversa. Então veja só o quão grave é a Lashon Hará. Inclusive até te dou um alerta, meu irmão. Alguns dizem, mas eu não falo Lashon Hará. Você pode não falar, mas muitas vezes você dá ouvido. É importante que não venhamos nem a dar ouvidos a Lashon Hará. Viu um irmãozinho fazer um Lashon Hará? Irmão, isso não é legal não. Eu recomendo que você não faça. Agora, para mim você não vai fazer. Se faz questão de fazer, faça para outro. Mas eu recomendo que você não faça. Lashon Hará é gravíssimo. Inclusive, há uma comparação de que a língua seria como uma espécie de flecha. Por que uma espécie de flecha? Veja bem, se um homem pegasse uma espada, desembainhou a espada, e ele quer atingir o próximo, a vítima poderia clamar, por favor, poupe a minha vida. E aí esse suposto assassino, ele poderia pegar a espada e devolver na bainha. Poderia recolocar a espada e não vou matar não. Agora a flecha, uma vez que é disparada, foi em direção ao alvo, já era, não pode ser devolvida. Da mesma forma que as palavras, depois que as palavras são proferidas, depois de sair pelos lábios, não tem mais volta, já saiu. E fere muito. Vimos então que na literatura judaica, Lashon Hará
é comparado ao assassinato. Então, assassinato é algo grave, Lashon Hará certamente é algo muito grave. Inclusive é comparado a algo até pior, ok? E só para vocês terem ideia, também na literatura judaica, Lashon Hará é considerado igual a idolatria e imoralidade sexual, além do assassinato. Então veja quão grave é Lashon Hará. E aquele que se entrega a Lashon Hará contamina a sua boca, de modo que até mesmo as palavras da Torá e orações são corrompidas. Então veja só, na vida de uma pessoa que tem Yeshua, não pode existir Lashon Hará. Não podemos nos corromper. Alguns dão a desculpa assim: ah, mas eu não estou fazendo algo contra a pessoa. Eu estou apenas falando. A pessoa dá a desculpa que há uma diferença entre você dizer e fazer. E é interessante que a Torá ordena que o Metzorá, essa pessoa cometida da Tsaraá, que essa pessoa deve ser apresentada até o sacerdote, e o sacerdote deveria determinar o destino com uma única palavra: limpo, né? Puro, impuro. Uma única palavra, ou falava que estava puro ou impuro. E o objetivo disso é ensinar que a morte e a vida estão nas mãos da língua. É a língua. O que o sacerdote falasse iria determinar o destino daquela pessoa. Assim como o que ela falava antes, também sobre outras pessoas eram palavras ou de vida ou de morte. Isso é muito sério, meus irmãos. Inclusive, Yeshua, ele foi muito além ainda de todos esses requisitos que falamos. Ele diz que todos nós devemos prestar contas de toda a palavra inútil que proferimos. Isso será julgado. Isso tudo será julgado. O que vem a ser uma palavra inútil? É aquela palavra que não tem o que se aproveitar. Ela vem de um interior pobre, interior vazio, e sempre no intuito de prejudicar alguém, falar algo que não edifica, a intenção ruim atrás das palavras. Isso tudo será julgado. Você sabe o que muitas das vezes está por detrás da Lashon Hará? O que faz inspirar essa prática da língua má? É a soberba, a arrogância. Esse é o principal motivo por detrás da Lashon Hará. E é interessante que o Talmud ele diz o seguinte, que Tzaraat não pegava apenas como punição para Lashon Hará. Não. Talvez Lashon Hará seja o principal motivo. Mas o Talmud ele lista 7 motivos aos quais a pessoa poderia ser acometida com Tzaraat. 7 causas por fazer 7 coisas, 7 ações. Quais seriam as causas para Tzaraat? Segundo o Talmud. Isso está em Eruvim 15a. 7. Poderia ser Lashon Hará, a língua má, o assassinato, o adultério, o juramento falso, a arrogância, o roubo e a avareza. Meus irmãos, isso são obras da carne. Em nossas vidas, na vida de uma pessoa que nasceu de novo, que é uma nova criatura, um seguidor de Yeshua não pode cometer essas práticas. Então é importante que a gente venha
buscar um tratamento para isso. Lashon Hara é uma doença espiritual. Se nós temos esse problema da língua má, se é viciante e temos essa dificuldade, precisamos de uma vacina para isso. Daqui a pouquinho iremos falar sobre isso. Não podemos viver nessa prática da maledicência. Veja que o Talmud fala sobre esses 7 pecados que eram passíveis do sujeito receber de Sarat. Mas não precisava cometer os 7, bastava apenas cometer um. Já era passível de punição. Maimônides, ele vai dizer que quem pratica Lashon Hara é como alguém que nega o próprio Eterno. Veja quão grave é a Lashon Hara. Inclusive, o Rav Naftali de Bachad, ele diz assim: no mundo vindouro, eu serei capaz de encontrar todos os motivos de desculpas para os meus pecados neste mundo. Todos os pecados, exceto um: a arrogância. E aí ele diz o seguinte, que isso aqui é uma forma de parábola, tá? Ele diz o seguinte, que chegando na corte celestial, se perguntarem a ele: você aprendeu a Torá? Ele poderia responder: olha, infelizmente eu era muito ignorante, eu não tinha muito conhecimento, então não sabia como aprender. Quando na corte celestial fossem perguntar a ele: você serviu a Hashem com jejum, com abstinência? E ele poderia responder assim: eu era fraco, eu não poderia resistir, eu não consigo fazer jejum. E aí, se perguntassem a ele na corte celestial: você ao menos deu tzedakah? Ele disse: eu poderia responder: não, eu era pobre, eu era indigente, então não dei tzedakah. Aí na corte celestial iriam perguntar a ele: ué, mas se for este o caso, por que então você era ignorante? Como você foi arrogante se você era ignorante, fraco e pobre? Como é que você pode ser arrogante sendo ignorante, fraco e pobre? E aí ele diz: para essa pergunta eu não tenho resposta. Então, a arrogância não tem resposta. Por que você é arrogante? Isso é uma desculpa que ninguém conseguirá dar na corte celestial. E muitas das vezes, a principal causa da Lashon Hara, o principal motivo por detrás, é a arrogância. Você quer demonstrar o quê? Que é melhor do que o outro? Infelizmente, é a principal causa. E esse comentário de Naftali de Bachad está em Eturei Torá. Irmãos, nós temos vários exemplos. Tem o caso de Naamã. Temos vários exemplos. Eu vou pular um pouquinho aqui, que agora que eu vi a hora. Vamos lá. Lembrando a vocês que hoje, 3h30, teremos uma sessão de perguntas e respostas sobre alimentação nas Escrituras. Será muito bom. Então vamos lá. Em Ivrim, Hebreus 12, versos 7 e 8, está escrito assim: suporta, portanto, a correção, porque Elohim age para contigo como com filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija. Meus irmãos, a Tzaraat é como uma correção. É como uma correção. Inclusive, tem um Midrash que diz que quando os filhos de Israel ouviram pela primeira vez sobre as leis de Tzaraat, eles ficaram desesperados. Eles ficaram com muito medo. E aí Moshe tranquilizou eles, falando: olha, se acalme, se acalme. A Tzaraat é um sinal que Deus, o Eterno, ele realmente nos vê como uma nação sagrada. Ele conseguiu ver o lado positivo. Por quê? É uma maneira de encorajar o povo a fazer techuvá.
é uma maneira de encorajar o povo a estar em comunhão com ele. Então, o Eterno, muitas das vezes, ele nos disciplina. Então, ele não quer que venhamos a permanecer no erro, permanecer no pecado. E é por isso que ele vem e nos corrige. O propósito da correção é operar o arrependimento para a salvação. Está em 2 Coríntios 7:10. Precisamos viver em obediência ao Mashiach. Veja que os nossos pensamentos, os nossos pensamentos servem como se fossem sementes. Né? São sementes que depois vão germinando e depois vem a ação. Tudo começa no pensamento. Isso é importante que você entenda. Hoje é muito difícil se tratar com Lashon Hará. Por que hoje eu digo que é mais difícil ainda? Hoje precisamos mais do que nunca. Mas por que é difícil? Porque de todos os lados, nós somos influenciados a agir desta forma. Se formos olhar para a mídia brasileira, disseminando ódio, a política, um querendo destruir o outro com palavras, nós acabamos sendo infectados com isso tudo. Ao nosso redor, isso tudo influencia. Você abre as redes sociais, pessoas perdendo tempo para fazer Lashon Hará contra políticos, contra irmão, contra até familiares. Isso, infelizmente, acontece com pessoas da nossa fé. Isso não pode acontecer. E quando vai ver, o negócio vira uma bola de neve. E a pessoa não consegue parar, vai falando mal. Quando vai ver, outras pessoas entram na discussão e acaba gerando discórdia. Isso não é bom. Não deve existir isso em nosso meio. Não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Devemos eliminar esse mal. Devemos lembrar que as mensagens dessas duas parashot, Tazria e Metzorá, ensina que falar mal é uma praga, porque é o resultado dela. Falar mal destrói relacionamentos, atropela o sentimento das pessoas, atrapalha, inclusive, na política do país, da cidade e do estado, para você ver o quão ruim é. Há um duelo de egos, querendo concorrer um com o outro. Meu irmão, tem uma recomendação para você. Quando você escrever algo, antes de você teclar um Enter, primeiro leia e reflita. Isso que eu escrevi edifica? Isso que eu escrevi vai ferir alguém? Vai magoar? Eu preciso de fato enviar isso? Um servo de Yeshua mandaria isso? O que será que Yeshua pensaria de mim com a minha atitude? Reflita. Em Efésios 4:29 está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que transmita graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca palavra torpe, palavra indecente, palavra que venha machucar. Não, mas promova apenas as palavras que edifiquem. Profira palavras que edifiquem. E isso vai transmitir graça. Isso é muito importante para abençoar, para as boas novas, para que venhamos a viver e testemunhar o Evangelho de Yeshua. É necessário isso. De que adianta falarmos que somos servos de Yeshua, que obedecemos a Torá, olha só, fazemos a vontade de Hashem, se você está atolado na Lashon Hará, fala mal do próximo, e as pessoas veem aquilo e ridicularizam. Caramba, coitado. Diz que tem Yeshua no coração, mas olha lá. Será que Yeshua está feliz com isso? Em Colossenses 3, do verso 5 ao 10, é um texto interessante
que fala sobre buscar as coisas do alto, buscar as coisas dos céus. Está escrito assim: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. Olha só, chega a comparar a avareza com idolatria. É por causa destas coisas que a ira de Elohim sobrevém aos desobedientes. Você quer que a ira de Elohim venha sobre você? A Tsarat, ela vinha como consequência do pecado. Hoje não vemos ninguém, né, com Tsarat. Não. Isso talvez seja até ruim. Porque o sujeito, quando recebia Tsarat, ele conseguia o discernimento. Caramba, eu não percebi, mas eu pequei. Vou ter que me arrepender agora. Hoje ninguém pega Tsarat. Então a pessoa tem que refletir, a pessoa tem que ter aquele instalar e se dar conta do erro, se dar conta do pecado. Porque hoje não aparece mais marcas na pele para mostrar que ele está errado. E o texto continua: nelas também andaste no passado, quando ainda viviam nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, nós somos imagem de Elohim. Ele nos fez a sua imagem. Então, quando nós proferimos palavras desagradáveis a outro, estamos proferindo palavras mais à imagem de Elohim. Pense nisso. Nos versos 12 ao 15 está escrito assim: então, como santos e amados eleitos de Elohim, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Você tem algo contra alguém? Ao invés de proferir palavras contra essa pessoa, perdoe essa pessoa. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, a Shalom do Mashiach, para a qual também foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Devemos agradecer por tudo. Agora vamos ao ponto. Existe uma forma de reverter a Lashon Hará? Qual é a vacina para combater a Lashon Hará? Vimos que uma pessoa temente ao Eterno, um servo de Yeshua, ele não pode continuar na prática desse pecado. Não, na prática de nenhum pecado. Qual é a vacina? A vacina, a forma de combater Lashon Hará é com Lashon Hatov. Lashon Hatov é o oposto de Lashon Hará. Apesar de que no Talmud não fale sobre Lashon Hatov, não fala sobre Lashon Hatov no Talmud, mas vamos encontrar sobre Lashon Hatov em duas obras midráshicas. Só que nessas obras, Lashon Hatov são faladas referente a louvar a Deus. Ou seja, no sentido de você agradecer a Deus. Inclusive, na Operação Talmidim, como midá da semana, temos que praticar a gratidão, Hakarat Hatov.
esse reconhecimento do bom, colocar em prática o agradecimento, agradecendo a Hashem todos os dias, né, por tudo que nós recebemos de bem dos céus. Isso é algo maravilhoso. Agradeço ao Eterno pela vida do Rosh Tzadok, né? Olha só que lindo você colocar em prática o bem, agradecer ao Eterno. E, poxa, eu já estou aguardando a próxima semana qual será a próxima prática. Então, isso é o que um servo de Yeshua deve fazer. Ter boas práticas, boas ações, algo que vai unir ao Eterno e não separar. A Tzarat causava separação, distanciamento de tudo e de todos. Yeshua quer que venhamos a nos aproximar. Meus irmãos, a Lashon Hatov, conforme dito, nessas obras midráshicas, fala a respeito a louvar ao Eterno. Mas eu não quero trazer aqui nesse sentido. Veja que Lashon Hará, nesse entendimento que estamos falando aqui, é um sentido diferente, pois não estamos falando a língua má contra o Eterno, mas sim contra os seres humanos. Então, qual é a dica? Qual é a vacina que eu quero trazer para você? Uma solução para esse problema da Lashon Hará. E algo que, se você colocar em prática, vai resolver esse problema. Se é pecado você falar mal das pessoas, podendo ser punido, né, no passado com Tsaraat, veja que se você fizer o inverso, é algo positivo, é algo bom, é algo que vai agradar o Eterno. Então, crie esse hábito, Lashon Hatov. Fale bem das pessoas. Eu tenho um desafio para você. Pelo menos uma vez ao dia, comece assim, pelo menos uma vez ao dia, você tem que falar o bem de alguém. Você pode começar, inclusive, dentro da sua casa. Elogie a sua esposa, elogie seus filhos, e você vai ver o bem que isso vai te fazer. E é interessante que muitas vezes a pessoa acaba tendo problemas no relacionamento, e muitas vezes até mesmo o problema de dentro da casa acontece por causa da língua. Lashon Hará contra a própria mulher, contra os filhos. Está na hora de santificar a língua. A língua precisa ser santa. Ao invés de falar coisas ruins, para um pouquinho. Que ao invés de você ficar apenas quieto, porque se você ficar quieto você também não edifica em nada, você apenas não peca, fale coisas boas, pratique, coloque isso em prática. Elogie a sua esposa, elogie seus filhos, comece a elogiar, falar bem do vizinho. Aí, parabéns, está lavando o carro, pô, tá bonitão. E aí, cortou a grama, ficou bonita. É isso aí, ó, tá pintando a casa, ficou bonita essa cor. Pratique, vai elogiando, crie esse bom hábito. E você vai ver que você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Em casa, para os vizinhos, no trabalho. Elogie o trabalho do seu amigo. Tem gente que só quer elogiar só quem é patente alta. Elogia do seu companheiro do lado. Ó, parabéns, bom trabalho. Coloque isso em prática. E você certamente estará vacinado contra a Lashon Hará. Porque essa é a vacina, o combate. Se você tem o hábito de falar mal, comece a falar bem. E certamente vai engolir essa prática e vai acabar de vez essa prática de falar mal. Em Yaakov 3, Tiago 3, é um capítulo praticamente contra Lashon Hará. E diz assim: meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Aqui falando sobre a maior severidade para uma pessoa que é mestre, né? A quem muito é dado, mais será cobrado, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo inteiro. Olha só, hein? Para você ver. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo inteiro. Ou seja, se uma pessoa não consegue frear a língua, controlar o que fala, essa pessoa não tem controle sobre o próprio corpo. Se você buscar a santidade da língua,
você consegue também vencer outros tipos de pecado, outras tentações. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Aqui um exemplo, você coloca o freio na boca do cavalo e você consegue controlar ele. Veja também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. Você vê, já vi isso em filmes, até mesmo na vida real acontece. Uma pequena faísca incendeia em uma fazenda inteira, plantações, e a língua age da mesma forma. É ali uma pequena faísquinha, puf, você às vezes fala, nem percebe que é um negócio de nada, quando vai ver, aquele pequeno membro se gabando de grandes coisas causa um estrago. A língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas no inferno. Veja, meus irmãos, o negócio é sério, sério demais. A língua pode contaminar todo o corpo e mudar o rumo da existência. Tem pessoas que vão perder a salvação por causa da língua, por causa do Lashon Hará. Isso é grave. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. Veja só, a língua pode causar morte. A palavra que você profere pode causar derrota, destruição em outros. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Isso pode acontecer, meus irmãos? Conforme eu falei ainda agora, se somos imagem de Elohim, somos imagem dele. Se você fala contra outra pessoa, que também é imagem do Eterno, você está falando mal de quem? Está falando mal de um semelhante do Eterno. Fomos feitos à imagem dele. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Pode, por acaso, a mesma boca falar bênção e maldição? Próximo verso. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento em humildade de sabedoria. A pessoa que aprender através dessa vacina contra o Lashon Hará a frear sua língua, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter humildade. Sem humildade não consegue. É humildade e sabedoria. E veja que esse é um bom procedimento, você frear a sua língua. Refreie a sua língua. Mas não vos orgulheis, nem mentais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, a Lashon Hará vem através do orgulho, de inveja. É um sentimento ruim que vem no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão
e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz, em shalom, para aqueles que promovem a paz. Devemos promover a shalom. Você está promovendo a shalom ou através da sua língua você está causando discórdia, dissensão? Isso não pode haver em nosso meio. Não pode, meus irmãos. Na Brit Hadashah, o Novo Testamento, nós lemos como Yeshua curou vários leprosos. Até mesmo os tocou. Isso é paradoxal. Por quê? Porque ninguém poderia tocar um leproso. Ao tocar um leproso, a pessoa ficaria ritualmente impura. Mas nós sabemos que Yeshua, ele era totalmente sem pecado ou impureza. Totalmente puro, totalmente perfeito, santo. E nós temos nas Escrituras vários relatos de Yeshua curando pessoas com tsaraat. Inclusive tem até um relato da cura de 10 Metzoraim ao mesmo tempo. Estarei colocando um vídeo de acordo com um dos relatos de cura de tsaraat por Yeshua na Brit Hadashah. É um leproso. Para trás. Cubram a boca. Não respirem o ar dele. Mestre, Ele é um leproso. Ele está doente. Por favor. Por favor. Por favor, não se afaste de mim. Eu não vou. Senhor, se estiver disposto, o Senhor pode me curar. Eu sei que se quiser, pode me curar. Sim, eu quero. Fique curado. Obrigado. Obrigado. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. O que eu posso fazer? Não. Não quero que diga nada a ninguém. Vá. Se apresente ao sacerdote, para que ele veja que está purificado. Faça a oferta adequada no templo como Moisés ordenou. E siga seu caminho. Quem tem uma túnica sobrando? Só preciso de uma, só uma. É o bastante. Meus irmãos, eu tenho uma coisa a dizer para vocês hoje. Yeshua continua sendo o mesmo hoje. Somente Ele é o curador de nossas impurezas, por meio do seu toque. Nós fomos aceitos por Ele para adoração espiritual. Quando uma pessoa tinha tsaraat, ela ficava impura cerimonialmente, excluída. Mas com o toque de Yeshua, tudo mudava. Inclusive, o estado de tsaraat, conforme vimos,
Era algo que era muito humilhante, ninguém queria chegar perto dessas pessoas. As pessoas olhavam mal. Era muito humilhante. Mas Yeshua... É engraçado que as pessoas tinham o que em mente? Por isso que os fariseus demoraram entender o que Yeshua conseguia fazer ali. Porque se Tsarat é uma doença espiritual, se é o próprio Eterno que coloca Tsarat, qual é a cura de Tsarat? Como uma pessoa consegue curar de Tsarat? Só o Eterno poderia conseguir. E esse é o motivo. Só o Eterno conseguiria curar de Tsarat. E Yeshua conseguiu. Essa é uma questão lógica. O Elohim de Israel, ele quer tocar os aflitos com Tsarat. Ele quer curá-los com base na Teshuvá, arrependimento. O seu amor, ele alcança todos que estão oprimidos por causa da impureza. Se nós invocarmos ele, ele certamente nos ouvirá e vai vir nos tocar. Ele vai restaurar a nossa comunhão com o Elohim. É importante, meus irmãos. Peço que você coloque em prática tudo que foi falado aqui, que você venha a frear sua língua. É muito difícil, eu sei que é, porque eu também sou humano, e conforme lemos ali em Tiago, é muito difícil, dá para ver nas palavras, mas não podemos, ao mesmo tempo, falar palavras de bênção e palavras de maldição. Por isso, precisamos praticar Lashon Hatov. Fale coisas boas das pessoas que estão ao seu redor, da sua esposa, dos seus filhos, esposo, né? Vizinhos, do seu próximo. Treine, coloque em prática. E fazer uma oração para estarmos encerrando, lembrando a todos que o Rosh Sadok, às 15h30, 3h30 da tarde, estará aqui no Facebook para tratar algumas questões sobre as leis alimentares nas Escrituras, né? Torá, Tanar, Shadachá, de acordo com as perguntas que foram feitas e ainda serão feitas. Então é muito importante que você participe. Estou acabando agora cedo para que você consiga descansar um pouquinho, almoçar e depois voltar à tarde para esse shiur. Amém? Eterno, Elohim de Abraham, de Isaac e Jacob, Tu és o mesmo ontem, és o mesmo hoje e sempre será. Eu te agradeço, Senhor, por Tua misericórdia, por Sua infinita graça. A Tua graça é o motivo pelo qual não fomos consumidos. Pecamos tantas vezes, falamos coisas ruins contra o nosso próximo. Nos ajude, Eterno, para que possamos acabar com essa prática ruim da Lashon Hará, da maledicência, da língua má. Nos ajude, Senhor, a refrear nossa língua. Nos dê domínio próprio, nos dê longanimidade, nos dê mais paciência. Encha o nosso coração com a Sua bondade, com a Tua graça. Coloque a Sua bondade em nosso coração para que através disso venhamos a emanar a Tua bondade e transmitir essa bondade a outros. Somos gratos a Ti, Hashem, por tudo que fizeste em nossas vidas. E queremos compartilhar da Tua graça, da Tua compaixão, do Teu amor com o próximo. Queremos a partir de hoje apenas falar coisas boas para com o próximo. Nos ajude, Eterno. Que a nossa língua venha a ser uma língua santa, uma língua sagrada, apenas para proferir palavras que venham a ser agradáveis a Ti. Que não venhamos a apartar o Teu Santo Espírito por causa do nosso falar. Senhor, se faça presente em nossas vidas, Senhor. Seja, Senhor, em nossas casas, na nossa vizinhança, na rua,
em nossos trabalhos, por onde andarmos, que venhamos a testemunhar o seu amor, que venhamos a ter uma vida compatível com o teu evangelho, compatível com o que Yeshua ensinou, com a Bessorá. Senhor, nos ajude, Senhor, a caminhar no teu amor. Guia-nos, Senhor, pois é tão difícil, muitas das vezes não conseguimos nos controlar. E vimos que as palavras são como flechas, que quando lançadas é impossível de pegá-las de volta. É impossível de retornar, voltar atrás. Então que venhamos a ter controle antes de lançar essas palavras ruins. Nos ajude, Eterno, precisamos da sua ajuda. Naquele tempo, as pessoas conseguiam perceber, através da Tsaraat, o pecado da maledicência, da Lashon Hará. Hoje, não há Tsaraat. Muitos veem isso como algo positivo. Ah, acabou essa doença, Baruch Hashem. Mas como é que iremos saber se estamos sendo falhas? Como podemos saber se estamos agindo contra a tua vontade? Apenas através de discernimento espiritual. Então, Hashem, esteja, Senhor, nos revelando, nos demonstre. Venha, Senhor, e fale conosco. Estamos agindo de forma contrária à sua vontade. Através das nossas palavras, estamos ferindo a sua imagem. Hashem, esteja nos mostrando se estamos tendo uma conduta contrária à tua vontade. Nos ajude a vencer isso. Queremos nos tornar pessoas santas. Estamos estudando Vaikra, um livro que fala sobre santidade, sobre o chamado que o Senhor tem para todos nós. O Senhor queria desde o início uma nação santa, de sacerdotes, nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. Ó Hashem, eu te peço, Eterno, esteja nos purificando, nos limpe. Queremos estar puros diante do Senhor. Queremos um Lev Tahor, um coração puro. Limpe o nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Queremos um coração puro. Se tivermos um Lev Tahor, certamente as nossas palavras serão palavras de bênção. Seja conosco, Eterno. Eu te peço perdão por cada palavra que proferimos contra a sua imagem. Nos ajude, Hashem. É isso que eu te peço e agradeço. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.